Ontem muita gente me marcou para assistir um vídeo de uma entrevista do médico Arnaldo Lichtenstein no Jornal da Cultura. Foi ao ar no dia 11, na verdade, e que perguntam ao médico sobre, em parte sobre o negacionismo da ciência do governo Bolsonaro, né, o negacionismo da ciência desse pessoal no poder agora, que simplesmente se recusa a implementar medidas drásticas de isolamento social no Brasil para evitar o contágio do coronavírus e a disseminação das doenças. E ele diz que, na verdade, não é bem negacionismo isso, mas que tem uma lógica muito mais perversa por trás disso. Então, o Dr. Lichtenstein fala sobre eugenia. E o que diabos é isso? O que é eugenia? Antes de entrarmos nesse tópico, eu preciso dar dois recados para vocês. O primeiro deles é que eu não estou chorando, eu não chorei antes de gravar esse vídeo, não usei drogas, não fumei maconha. Eu tenho uma alergia bem forte, desde muito pequeno, desde que eu era criança, eu tenho alergia terrível. Então eu estou com rinite hoje, e como aqui no Hemisfério Norte atualmente é primavera, que na Espanha é primavera agora, que é o oposto do Brasil, né? Quando é outono no Brasil, aqui é primavera. Tem muito pólen por aqui, então eu tô mal, assim, nesses últimos dias, assim, eu tô bem mal mesmo. Então, primeira coisa. E a segunda coisa é para dizer para vocês que até o dia 15 de maio, ou seja, até sexta-feira, vocês podem ir lá na Amazon baixar um dos meus livros, está gratuitamente lá, que é um livro de terror, de contos de terror, que se chama Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros. Então, se você gosta do gênero, se você curte terror, vá lá, baixe o livro, leia. Aproveite a quarentena agora para poder ler algum material meu literário. E rapidamente quero falar uma coisa aqui, que é uma pergunta que me fazem sempre, na verdade, se é mais difícil conseguir escrever um livro ou publicar um livro. E eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que o mais difícil de tudo é encontrar leitores. É que tenha pessoas no mundo que queiram ler aquilo que você escreveu. Isso é o mais difícil de tudo. Escrever não é tão difícil assim, tem um monte de técnicas para escrever. Publicar hoje em dia também não é tão difícil assim, mas encontrar leitores, pessoas que queiram ler os seus livros, é muito difícil. E eu fico muito feliz quando vocês se interessam e vão lá, baixam o livro e leem. Por exemplo, esse livro agora está desde a segunda-feira disponível de graça, já foram mais de 6 mil downloads. O livro está em primeiro lugar na categoria terror e está em segundo lugar geral da Amazon, de todos os livros gratuitos baixados lá. Então é muito legal realmente que vocês tenham esse interesse e se divirtam aí. Leiam, comentem, gostem, odeiem, mas aproveitem agora para ler. Então vamos à entrevista do Lichtenstein sobre, por um lado, o negacionismo da ciência, que ele disse que não é isso, e por outro lado, a eugenia. O que seria o negacionismo da ciência? Seria você ter grupos, né, e aqui você tem tanto a esquerda quanto a direita, na verdade, grupos que dizem que a ciência não nos fornece um conhecimento fatual do mundo, ou que ela é apenas mais uma narrativa dentre muitas narrativas, como a religiosa, por exemplo, que equiparam, por um lado, teoria da evolução, como diz a Damares, que é só uma teoria, com o criacionismo. Ou seja, pessoas que negam a possibilidade do conhecimento através da ciência. Ou que dizem, por exemplo, tem correntes de esquerda que dizem isso, que é mais uma das muitas formas de opressão através do conhecimento. Que você tem homens brancos que dominam a ciência e assim eles usam para oprimir o mundo, para dominar o mundo, para explorar as pessoas. Tem diferentes visões da ciência e uma delas é essa negação da ciência. Por outro lado, o médico fala assim, olha, mas não é isso. Não é a negação da ciência. É uma vertente científica que já caiu em desuso, está retornando nos últimos anos, mas que foi muito popular no começo do século XX, até por volta dos anos 30 e 40, e depois se tornou um tabu praticamente, e agora retorna de outro modo, que é a eugenia. Eugenia é uma palavra que vem do grego, que é do radical eu com genos. Eu quer dizer bom, em grego, e genos quer dizer raça. Então, eugenia seria a prática ou a ciência de uma raça boa, uma raça melhor. Se você observar no reino animal, os seres humanos já praticam eugenia durante muitos milênios, na verdade. Por exemplo, quando você vai comprar um cachorro de raça, você vai escolher um cachorrinho lá, um bulldog francês, que você acha tão bonitinho, parece um porquinho, você vai lá escolher o bulldog francês. Esse bulldog francês, ele é um produto, se for de pedigree pelo menos, ele é um produto de eugenia, que é você misturar os melhores espécimens, aqueles que seriam os melhores exemplares daquela raça, você cruzar essa raça para que surja uma raça melhor dentro da visão dos atributos daquela raça. Ou, por exemplo, um pastor alemão, ou um poodle, ou um cocker, ou o que quer que seja. Isso também tem com o gado, com bois. Cruza de espécimes que seriam os melhores
os mais excelentes dentro daquela raça, você cruza com o excelente e assim você gera uma raça melhor de gado, ou de cavalos, ou de outros animais. Os seres humanos fazem isso há muito tempo. Porém, no século XX, você teve uma corrente de pensamento científico eugênica e dizia que você podia utilizar isso, e eles partiam de uma visão, de uma leitura errada, equivocada do Darwin. E você tem a teoria da seleção natural do Darwin, que na natureza as espécies mais adaptáveis sobreviviam e as menos adaptáveis eram extintas. Então era uma seleção natural que não tinha nada a ver com a eugenia, e os eugenistas partem dessa visão da seleção do mais forte, ou do mais nobre, ou do melhor, ou que tem algum atributo que mereça ser perpetuado. Ao fazer isso, você criaria uma raça humana superior, melhor. Então, é essencialmente uma teoria racista, ou seja, que existem raças melhores e outras piores, e que ao cruzar essa raça melhor, você vai ter uma espécie humana melhor depois. E é importante ressaltar que durante o século XVIII, o finalzinho do XVIII e século XIX inteiro, você teve aquilo que se chama de racismo científico, que era utilizar a ciência para defender ideias racistas, que os brancos, os europeus, os nórdicos, os arianos eram superiores a demais raças, e por essa razão eram mais inteligentes, tinham uma arte melhor, e daí você vai passando para um outro racismo, que é o racismo cultural também, que a cultura dessas pessoas, dessas raças superiores também é superior. Esse tipo de racismo científico, eu recomendo que vocês assistam aqui um documentário da BBC que se chama Racismo, uma História. São 3 episódios que mostram justamente essa utilização racista na ciência. E geralmente isso é utilizado por muita gente hoje para criticar a ciência, para dizer que a ciência permitiu esse tipo de coisas, né? Esse tipo de visões altamente prejudiciais para a sociedade. Mas basta lembrar que no século XVIII, XIX, o método científico, a noção de ciência, e mesmo no começo do século XX também, era diferente do que a gente tem hoje. Naquele período você tinha uma outra visão de ciência que partia do seguinte princípio: você observa a realidade, você elabora uma hipótese, depois você verifica essa hipótese no mundo real. Então, por exemplo, você observa que os brancos são superiores em vários aspectos aos negros. Você vai lá e constata isso no mundo. Você observa que na sociedade brancos vão melhores na escola, brancos têm melhores trabalhos, brancos são melhores em certas competências, e os negros não. Essa verificação já seria uma confirmação da hipótese. No século XX, você tem uma outra leitura que é o contrário disso, na verdade. Você tem a observação do mundo, você cria a hipótese, você verifica a hipótese também, porque é importante você testar essa hipótese de diferentes modos, e depois você tem uma noção que vem do Karl Popper, e ainda hoje é utilizada, que é o do falseamento. Ou seja, quando alguém vem lá e mostra uma contestação para aquilo, por exemplo, você tem lá homens brancos em várias posições que se destacam. Se você tiver negros que também fazem tão bem aquilo ali quanto os homens brancos, você já contestou aquela hipótese. Então, o falseamento é quando você tem algum elemento que pode refutar a sua hipótese. E quando isso acontece, você é obrigado a abandonar a hipótese e partir para uma outra. Antigamente não era assim. Antigamente, se você tinha refutações à hipótese, ou esses elementos que poderiam contestar a sua hipótese, isso não derrubava a teoria científica. Isso era apenas considerado como se fosse uma anomalia na teoria. Portanto, você tem casos excepcionais que não apenas não refutam a teoria, como comprovam a teoria. Como você tem essas exceções, isso mostra como o padrão principal é válido. Então era uma outra mentalidade científica que não é mais a mesma mentalidade de hoje, e nem a mesma postura científica e nem os mesmos métodos científicos. Então, criticar a ciência hoje, pensando nos métodos do século XIX, é um erro tremendo de raciocínio. E o que era a eugenia para seres humanos? É que você poderia, através de cruzamento entre essa raça superior humana, né, geralmente os brancos europeus, através do cruzamento entre esses espécimes, você teria uma raça melhor. E isso também levava à conclusão que para você manter uma raça melhor, você tinha que eliminar a raça inferior. Porque não faz sentido você preservar uma raça que não tem serventia. Então você tinha programas de reprodução de brancos, europeus, olhos azuis, loiros, reprodução dessas pessoas, ao mesmo tempo que você tinha programas de esterilização, por exemplo, de raças inferiores, vou botar entre aspas aqui porque é a visão deles, né, daquela época, a esterilização de raças inferiores ou o cruzamento de raças que seriam consideradas inferiores com superiores para que houvesse um branqueamento dessa raça. E esse tipo de programa foi implementado, por exemplo, na Austrália, que é o que o documentário mostra, lá esse documentário sobre racismo, e no Brasil também. Quando você tem programas, por exemplo, logo após a abolição da escravidão no Brasil, que hoje se comemora a proclamação da Lei Áurea, quando a princesa Isabel, ainda no Brasil Imperial, decretou o fim da escravidão no Brasil, você tinha no Brasil, posteriormente a isso,
programas de imigração europeia. Então, assim, o governo brasileiro, na época, estimulou a vinda de europeus, a vinda de italianos, alemães, suíços, ucranianos, poloneses, russos, espanhóis ou de outros países europeus, a vinda dessas pessoas para o Brasil, justamente porque já havia essa mentalidade eugenista, já havia essa intenção de branquear a raça brasileira, de acabar com negros, mulatos, indígenas, outros mestiços, embranquecer a população brasileira, porque tinha essa mentalidade de que o branco era superior às demais etnias. E no Brasil, esse movimento eugenista foi muito forte mesmo. Eu chamei hoje, para falar um pouquinho sobre isso rapidamente, o Alê Santos, que é um escritor que trabalha muito com esses temas de eugenia no Brasil. Ele vai falar para vocês como foi no Brasil esse movimento. A oportunidade de estar aqui no seu canal falando sobre isso. Muita gente não sabe, mas o Brasil teve o maior movimento eugenista da América Latina, né? Isso começou a acontecer ali após a fundação da República. Já tinha coisas eugenistas chegando para o Brasil, mas ele vai explodir ali mesmo no Congresso Nacional em 1930, onde já tinha o Boletim de Eugenia, uma publicação própria, esse movimento liderado por Renato Kell, que foi chamado por Monteiro Lobato, outro militante da eugenia, de o pai da eugenia brasileira. Estava todo mundo empenhado num sentimento de redenção da nacionalidade brasileira, e essa redenção da nacionalidade passava por várias coisas que hoje são bem problemáticas, como o racismo, que acreditava na inferioridade das raças selvagens, negras e índias, determinismo geográfico, que acreditava que o norte era de pessoas mais folgadas e o sul era de pessoas mais civilizadas. Você tinha também preconceito de classe. Renato Kell escreve 2 livros importantes para esse movimento, que é Como Escolher um Bom Marido e Como Escolher uma Boa Esposa, onde ele diz que ele defende que não deveria ter casamento entre pessoas de raças e classes diferentes. É um movimento que criou estereótipos de beleza na nossa sociedade. Você tinha concurso de beleza eugênica promovida por associações médicas até 1960 e 70 na nossa sociedade. Não houve um rompimento formal de um pensamento eugenista no nosso país. O que você ouve foi diluição, o que você vê foi essa diluição, mas aí ocasionalmente você vê um pensamento eugenista aparecendo em alguma personalidade política, como o vice-presidente Mourão, e até mesmo antes de ser presidente, o Bolsonaro, que defendia a esterilização de pessoas pobres. É um pensamento bem recorrente do movimento eugenista. Inclusive Renato Kell tentou discutir no Congresso sobre a esterilização de pessoas degeneradas, leia-se pessoas negras, pessoas pobres, aqui na sociedade. Assunto muito complexo, tem muita coisa para conversar sobre isso. Quem sabe eu volto para falar um pouco mais para vocês, tá? Obrigadão aí pelo convite. Eu agradeço muito a participação do Alê. A gente pode voltar em outro momento e falar mais sobre isso aqui, porque ele tem um grande estudo nessa área, revelando documentos históricos que mostram esse movimento no Brasil, que foi muito forte, na verdade, assim como em outros países também. Quando a gente fala de eugenia, a gente tende a pensar, e é o caso do médico na TV Cultura que falou sobre isso, a gente tende a pensar no nazismo, que de fato você teve um programa eugenista lá muito forte de extermínio e de cruzamento racial dentro da Alemanha para que houvesse essa criação da raça pura, dessa raça superior alemã. E de fato eles fizeram atrocidades com base nessa ideia. Por exemplo, eles perseguiram e exterminaram e esterilizaram ciganos, homossexuais, pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, exterminaram os judeus, obviamente, que é o que a gente mais sabe, comunistas, social-democratas, ou seja, eles escolheram vários grupos, e muitos outros além desses, escolheram vários grupos como objeto de seu estudo, entre aspas, eugenista e de extermínio dessas raças ou desses grupos considerados inferiores. Mas certamente não foi o único país no mundo a implementar isso, a usar esses princípios e acreditar nisso. Como o Alessandro falou aqui sobre o Brasil, nos Estados Unidos também tinha grupos eugenistas. No Reino Unido, o Winston Churchill, o primeiro-ministro conservador, considerado como um grande representante do conservadorismo britânico, também era adepto da eugenia. Você tinha diferentes países com essa mentalidade. Eu quero mencionar um caso aqui, embora não tenha a ver com a eugenia, mas tenha a ver com esse racismo científico. A gente fala muito sobre a escravidão, né, nos Estados Unidos, no Brasil, nas Américas, programas racistas nesses países, mas um país que foi brutal em termos de racismo foi a Bélgica. A Bélgica conquistou vários territórios na África e tinha um sistema colonial que era pavoroso, era realmente brutal. E só para você ter uma ideia, eu não tenho certeza se foi em Bruxelas ou na Antuérpia, tinha lá um zoológico
tem ainda na verdade, eu acho que é na Antuérpia, mas eu não tenho certeza, tem um zoológico do lado da estação de trem e que o rei, que era o Leopoldo II, ele pegou da África uma família de africanos, de negros africanos, levou para o zoológico e botou essas pessoas lá para que elas fossem vistas pela população belga como se fossem animais exóticos. Então as pessoas visitavam o zoológico e viam lá uma família de africanos com esse espírito de racismo científico. E só voltando aqui a fala do médico na TV Cultura, quando ele se refere a esse processo, essa mentalidade eugenista, ele diz em relação ao governo Bolsonaro e o modo como ele se comporta com a pandemia. E por que ele associa a pandemia agora e o procedimento bolsonarista para isso com a eugenia? Porque, segundo esse médico, essa mentalidade do Bolsonaro de deixar vocês trabalhando, de não parar o país, de não parar a economia, tem a ver justamente com a eliminação daqueles que seriam os mais fracos na sociedade. É uma visão de superioridade, não racial necessariamente, mas de superioridade biológica, ou seja, os fortes vão sobreviver, os fracos vão morrer. Então vão morrer idosos, vão morrer pessoas com doenças, com enfermidades, pessoas com algum problema crônico e os fortes, os atletas vão sobreviver. Então a visão do Bolsonaro não é negacionista da ciência, ou seja, ele não está se recusando a aceitar conclusões científicas pelo mundo, mas é uma visão eugenista, é de um racismo científico, de que existem pessoas mais fortes que vão aguentar o tranco, que vão resistir à doença, assim a gente não para a economia, e os outros, os descartáveis, os frágeis, os fracos, os debilitados, esses podem morrer e não farão falta numa sociedade de pessoas fortes. Confesso que de fato tem tudo a ver essa fala do médico, porque ontem, por exemplo, na Carta Capital, publiquei um vídeo lá mostrando a associação clara de certos slogans nazistas aos slogans do Bolsonaro. Como você tem toda essa retórica fascista, essa mentalidade fascista, em alguns casos abertamente nazistas, no governo Bolsonaro e como isso se reflete também em posturas públicas do Bolsonaro. Portanto, não me surpreenderia se de fato não houvesse, mesmo conscientemente, essa visão eugenista, nazista, de extermínio dos fracos, dos pobres talvez, dos idosos, dos doentes e a preservação de uma raça mais forte que supera a doença. Como diria o Bolsonaro, alguém que mergulha no esgoto e sai sem nenhum problema. Porque é um povo forte, é um povo com uma imunidade ultrapoderosa que nenhum germe, que nenhuma bactéria, que nenhum vírus mata. E só para concluir esse vídeo aqui, eu mencionei que atualmente você também vê esses princípios eugenistas em prática e tem a ver, por exemplo, com questões de engenharia genética, de certo modo, né? De você, por exemplo, na hora de analisar um feto, se ele tem alguma doença congênita ou não, se você vai abortar ou não aquela criança, porque ela pode vir com algum problema. Isso não necessariamente vai enfraquecer a raça, mas vai causar um fardo social ou um fardo para a família. Então existe uma noção de que você pode, por exemplo, através de escolher os melhores óvulos ou os melhores traços genéticos do pai e da mãe, criar uma criança que tenha menos doenças, menos problemas genéticos ou que tenha alguns traços físicos, por exemplo, cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, e assim você pode, através do dinheiro, desse modo, né, através do poder financeiro, você pode manipular geneticamente as próximas gerações e assim você vai criando pessoas que seriam, entre aspas, superiores às demais. Essa é uma advertência que o historiador Yuval Harari faz no livro dele, Homo Deus, dessa possibilidade de perpetuação da vida, por exemplo, né, que você tenha pessoas que possam, através do dinheiro, através de engenharia genética, através de manipulação do corpo humano, possam viver muitos e muitos anos, enquanto os pobres terão vidas mais curtas, com menos condições de saúde, mais enfermiças, ou seja, é de fato uma preocupação e que tem voltado agora com força. Esse conhecimento da genética tem voltado com muita força, sim, essa mentalidade pode ser sim que leve a uma profunda desigualdade, não apenas social, não apenas econômica, mas também genética no futuro. E essa é uma questão filosófica também em essência, né? Questões de bioética, de se isso é ético, né? De que médicos manipulem geneticamente óvulos ou código genético de um ser humano para que ele venha mais puro, digamos assim. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado os links para todas as redes sociais do Ale Santos. Confira o trabalho dele, é um trabalho muito legal mesmo sobre eugenia, sobre racismo no Brasil, sobre racismo estrutural. É alguém que publica grandes textos sobre o assunto em diferentes portais, em diferentes publicações, então acompanhe o Ale Santos. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Primeiro sobre a fala do médico na TV Cultura, dizendo que isso não é negação da ciência, isso é eugenia, ou seja, tem um propósito científico antiquado, na verdade, né, do passado, mas tem um propósito de limpeza dos fracos no Brasil hoje. Que essa visão do Bolsonaro, ela tem sim um propósito perverso, sádico, de certo modo, e brutal. E aproveitem também e baixem meu livro lá, meus contos de terror, na Amazon. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!